então essa é a movimentação da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que tem Chapecoense, Corinthians e Cruzeiro, são os líderes, 7 pontos cada. E aqui nós temos, né, Helena, o Corinthians em 2017 nos clássicos, E né? por que a gente está com o clássico do Corinthians? Porque nesse fim de semana vai ter clássico paulista, vai ter Corinthians e Santos na Arena do Corinthians. Lembrando aqui os clássicos de 2017, 0-0 São Paulo e Corinthians no Florida Cup. Corinthians 1-0 no Palmeiras em casa pelo Campeonato Paulista. Também pelo Campeonato Paulista, o Corinthians enfrentou o Santos e venceu pelo placar de 1-0 também. São Paulo e Corinthians ficaram no empate no Morumbi, também válido pelo Campeonato Paulista, semifinal. O jogo de volta, o Corinthians venceu 2-0. Desculpa, o primeiro foi na fase de grupos, o segundo sim, na semifinal, o primeiro jogo. E agora o último que eu vou falar, que ficou no empate em 1-1 na Arena do Corinthians, foi o jogo da volta semifinal do Campeonato Paulista. Lembrando que em todos esses jogos, o João marcou gol. Quatro vezes Corinthians e São Paulo já se enfrentaram no ano, hein? Verdade. Pois é, e aí nós temos o Santos em clássicos também, né? Santos perdeu para o São Paulo por 3-1 em casa. Perdeu também para o Corinthians por 1-0, tudo isso válido pelo Campeonato Paulista. E também perdeu para o Palmeiras, 2-1, também na Vila Belmiro. Pois é, então aí os clássicos de Corinthians e Santos que vão se enfrentar neste final de semana na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Ribeirão vai falar já já. E agora, Corinthians e seu centro de treinamento. Quem chega é o Gudrian Neufer. Boa tarde, Gudrian. Boa tarde, Prieto, Ribeirão, Helena, Calil e amigos do Boa Tarde Fox. A gente também ainda está do lado de fora aqui do CT do Corinthians. O Corinthians faz o último treino antes do clássico contra o Santos. Um bom resultado pode devolver a liderança do Campeonato Brasileiro ao Timão. A torcida aposta em jogo que tem dado sorte nos clássicos e já comprou 32.500 ingressos antecipadamente. Daqui a pouco a gente volta do lado de dentro com mais informações do Corinthians. Prieto. Maravilha, Gudrian, muito obrigado. Então nós vamos ter um final de semana, pelo menos com as primeiras informações aqui no Boa Tarde Fox, de muito público em estádios, né? Palmeiras, o Caetano diz mais de 30 mil, Gudrian, jogo do Corinthians. Mais de 32 mil, vai ser um final de semana especial. Vai ser final de semana recheado na rodada do Brasileirão, a quarta rodada. E nesse clássico, Corinthians e Santos, tem favorito? Você fez esse ponto de interrogação aí que apareceu na sua cabeça? Tudo bem, essa pergunta foi feita ao Jadson, vamos ouvi-lo. É outro estilo de campeonato, o Paulista a gente conseguiu bons resultados nos clássicos, mas a gente sabe que isso aí já passou. Da mesma forma que a gente foi elogiado quando nós ganhamos os clássicos no Paulista, se a gente perder agora contra o Santos, a gente vai ser criticado. Então a gente tem que entrar com a mesma dedicação que tem entrado nos jogos, tentar se impor dentro de casa e tentar a vitória em cima do Santos, para a gente ficar ali brigando pelas primeiras posições. Temos que se impor mais dentro de casa. Claro, sabemos que alguns jogos a gente deixou escapar a vitória, às vezes por alguma falta de atenção, mas a nossa equipe está em busca da vitória dentro de casa novamente. Nesse jogo contra o Santos seria muito, muito importante para nós, jogadores, e também para a torcida que tem ido nos apoiar, para conseguir essa vitória e manter no grupo de cima. Então aí o Jadson falando no microfone Fox Sports. Como dissemos aqui, tem um clássico na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Não é só o jogo contra o Santos, é muito mais do que isso. Vale a liderança do Campeonato Brasileiro. É porque o Corinthians está empatado com Chapecoense e Cruzeiro. Que se enfrentam, duelo direto. A Chape e o Cruzeiro. Exato. Agora pelo Brasileirão. Bom você lembrar, que daqui a pouco a gente vai mostrar também como foi o confronto pela Copa do Brasil. Confusão, okay? Hein? Muita. Esse preto atrai confusão. Gudrian Neufer, então ouvimos Jadson e temos pela frente esse clássico Corinthians e Santos. Você falou mais de 32 mil espectadores, então quero te convidar, Gudrian, para a gente trazer agora a escalação do time do Corinthians, ok? Ok, vamos a ela. Vamos começar pelo quadro do Ribeirão primeiro? Vamos lá, então vamos lá. Com o Ribeirão acompanhando aqui, você acompanhando em casa, vamos colocar a escalação do
Timão. Ribeirão. Vamos lá, o Cássio segue, né, em grande fase no gol do Corinthians. Neste ano, pelo jeito, o Walter não vai ter muita chance porque o Cássio voltou à melhor forma dele. E aí, a linha de defesa com o Fagner, o Pedro Henrique na vaga do Balbuena, que segue fora lesionado, Pablo e Guilherme Arana, uma defesa bem conhecida já do torcedor. É isso, a linha de zagueiros do time do Corinthians, Gudrian Neufert, Cássio, goleiro, Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana. Perfeitamente, é essa a defesa do Corinthians, uma defesa muito forte que só levou 16 gols esse ano. É isso aí. Bom, que conta também com uma proteção muito boa nesse meio-campo, com o Gabriel e o Maicon. Depois, uma linha com 3 jogadores: o Jadson aberto pela direita, Rodriguinho mais centralizado e o Romero paraguaio jogando aberto pela esquerda. Claro que nos jogos do Corinthians tá havendo muita movimentação, né? O Romero se desloca para a direita, o Jadson vai para a esquerda. É uma movimentação que o Carille faz de acordo com o adversário e o Jô, a referência ali à frente. Confirma com todas as informações que você tem aí do Corinthians, Adriano. Confirmadíssimo, Prieto, é o mesmo time que bateu o Vitória na rodada... Desculpa, me confundi de rubro-negros. O Atlético Goianiense na última rodada fora de casa. É o mesmo time, só com o Balbuena lesionado ainda fora. Muito bem. Vimos então a escalação, já batemos com o Gudrian Neufert, ele segue aqui com a gente, porque o Gudrian está acompanhando a atividade no CT Joaquim Grava. É legal. Gudrian Neufert está de volta aqui no Boa Tarde Fox, ao vivo do CT Doutor Joaquim Grava. Pessoal do Corinthians, estou vendo a movimentação. Essa movimentação é ao vivo, pessoal? Essa imagem é recuperada. Há poucos minutos, essa é recuperada. Então, o elenco do Corinthians... Ah, sim, claro. Aí a gente vai para o Gudrian aqui e percebe que o Gudrian está ao vivo, porque todos esses jogadores que passavam por ali já estão no centro do gramado. Vai começar o trabalho, né, Gudrian? Vai sim, Prieto. Boa tarde novamente. O pessoal está fazendo uma espécie de aquecimento. Agora a comissão técnica distribuindo mais bolas para os jogadores. Daqui a pouco o aquecimento vai terminar e a gente espera alguma movimentação tática, já que o Carille não faz muita questão de esconder o jogo. Todo mundo já sabe a escalação que ele vai utilizar contra o Santos. Tem até alguns torcedores aqui, sócio-torcedores, que foram contemplados e estão acompanhando o treino. Um clima de sábado, mas já que o jogo é sábado, o clima de sábado passou para sexta-feira. Um treinamento mais leve, mas deve ter alguma movimentação tática. Agora o Corinthians completa 3 anos na sua Arena Corinthians. Foram 102 jogos até agora, 101 jogos até agora, 69 vitórias, 25 empates, 7 derrotas, um aproveitamento de 76%. O Corinthians tem um dos melhores aproveitamentos em casa do mundo. Só que este ano, coincidentemente, o aproveitamento do Corinthians não tem sido tão bom na Arena Corinthians. Houve muitos empates. Em 14 jogos, 7 vitórias, 6 empates e 1 derrota. A derrota para o Santo André pelo Campeonato Paulista. E a ideia do técnico Fábio Carille é melhorar essa porcentagem, esses números, com mais uma vitória amanhã, mais uma vitória num clássico contra o Santos e, quem sabe, saindo da Arena Corinthians com a liderança. Agora a gente está vendo aí um exercício de aquecimento. Os jogadores que acostumados a jogar com os pés estão jogando com as mãos. Uma bola, joga para o alto, corre, o outro pega. Olhem só, Prieto. Eu cada vez mais agora acompanhando aqui nas transmissões ao vivo de treinos das equipes, eu tenho visto coisas que eu nunca tinha visto antes. Né? Essa, para mim, é uma novidade também, traz evidentemente descontração e tem o seu fundamento fazer esse trabalho também, né? De concentração, inclusive. O Jadson tomou uma bronca ali, porque é o Valmir Cruz que está ali, né? Jogou a bola e o Jadson não seguiu para a posição seguinte. Então, agora inverteram o lado. É uma atividade cognitiva, né? O jogador tem que pensar, tem que lançar a bola na sua posição, trocar de posição e pegar a bola que estava na outra posição. É bom de coordenação. Treinar o pensamento. Exato, né? É cognitiva. Tem jogador, às vezes, que em campo não ocorre ou pensa, né? Mas
gente está vendo aí que o Carille trabalha isso também. Parece até que estão jogando alerta. É o Valmir Cruz, né, que está dando esse treino. Nesse momento, o preparador físico da equipe do Corinthians, trabalhando aí com o elenco do Timão, que se prepara para o clássico contra o Peixe neste final de semana. Para o time do Corinthians, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Aí você vê que ele inverte os lados, né? Não é sempre no mesmo lado. Agora eles estão fazendo pro sentido horário. Tá, e tem rachão depois, Gudrian? Depois desse trabalho? Olha, provavelmente... Eu acredito que não, porque o rachão foi feito ontem. Foi feito ontem, o time do Jadson, que voltava a treinar com bola, venceu. A gente mostrou ao vivo no Boa Tarde, então eu acredito que hoje não tenha rachão, que realmente seja um trabalho mais leve, mas que não seja rachão. Porque rachão 2 dias consecutivos, olha, é muito raro. Agora, a gente percebe, a gente estava vendo esse exercício aqui, nada é de graça, né? Hoje em dia, nos treinamentos dos clubes, dos grandes clubes, dos clubes profissionais, cada movimento, cada exercício, seja ele de aquecimento, ele é aproveitado para uma melhora do atleta, seja uma melhora da coordenação, seja uma melhora, como a Helena falou, cognitiva, seja a melhora da habilidade. A gente vê aí, ó, passando na nossa frente agora, na nossa câmera, o técnico Fábio Carille, campeão paulista de 2017, chega agora aqui no gramado para provavelmente começar o treino tático e técnico aqui no CT Joaquim Grava. Prieto? Pois é, Helena Calil, Gustavo Ribeirão, estamos acompanhando aqui no Boa Tarde Fox o trabalho aí do preparador físico Valmir Cruz, da equipe do Corinthians, e daqui a pouco o trabalho tático, então, com o comando do Fábio Carille. A comissão técnica do Corinthians trabalhando, o Romero brincando com a bola aí, o paraguaio, o Jadson ali também, enfim. É o time do Corinthians que se prepara para o clássico contra o Santos. E eu tenho uma pergunta para o Gudrian Neufeld, enquanto a gente aproveita aí que eles estão fazendo a atividade mais recreativa, já então eles fazem o treino tático. Ô Gudrian, alguma novidade sobre Leandro Castan no Corinthians? Pois é, o Corinthians não esconde de ninguém que está atrás de um zagueiro e se animou com a possibilidade do Castan voltar a vestir a camisa do clube. Agora, de acordo com a diretoria do Corinthians, ela espera que o jogador primeiro solucione, decida o seu futuro com a Roma, já que ele pertence à Roma da Itália. Depois que ele decidir o seu caminho com a Roma, aí sim o Corinthians pode entrar na jogada e trazer o Castan de volta. Helena? Muito bem, ele que estava emprestado para o Torino. Então, qualquer novidade aí, o Gudrian Neufeld está atento a tudo que acontece dentro e fora do CT Joaquim Grava. Trabalho de saída do gol aí do goleiro Walter, da equipe do Corinthians, o goleiro Cássio também fazendo o seu trabalho. Enfim, estamos acompanhando aqui ao vivo o treino do Corinthians, direto do seu centro de treinamento, Dr. Joaquim Grava.